Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Minha querida irmã, meu querido irmão, é uma alegria ter você aqui conosco no nosso canal Apostolado Alimento da Alma. Por isso eu peço, siga onde você vai encontrar esse conteúdo. Aqui no YouTube, também no Spotify, aqui no Spotify. Então fica a seu critério. E lembrando o nosso manifesto de Natal, que no dia 25/12 eu lancei, dá uma olhadinha lá no canal dessa mensagem especial aí no dia do nascimento de Jesus. Qual que é o propósito? Faça Deus estar no seu dia a dia, no seu deslocamento, na ida para o trabalho, na ida enquanto você está fazendo os seus afazeres domésticos, no deslocamento, num breve descanso, breves reflexões, 5, 6, 7 minutos, leituras espirituais de 10 minutos que no seu tempo de deslocamento você vai ouvindo e conhecendo a pessoa de Jesus Cristo. Curte e compartilha, muito obrigado. Hoje dando continuidade à nossa leitura do livro espiritual do Padre Carl Adam, o livro Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em que consiste no mais fundo esse mistério? Quando Jesus se diz Filho do Homem, por isso o juiz e o rei da consumação dos séculos, o Redentor e o Salvador no presente, em que se funda essa consciência que tem de si mesmo? Quando pretende ter sido elevado acima de todos os profetas e de todos os reis, acima dos anjos e dos homens, elevado até à direita de Deus, em que relação se vê com Deus? Sabe-se distinto dele ou formando um só com ele? Mais claramente, esse filho é simples criatura de Deus ou é o próprio Deus? Criatura ou Deus? A pergunta é desconcertante, mas ainda é terrível. Temos diante de nós um homem de carne e osso, um homem com uma consciência, uma vontade e uma sensibilidade humanas. E, no entanto, perguntamos, este homem é Deus? Mas a pergunta tem de ser feita, pois a sua humanidade não basta para explicar tudo o que observamos nele. Tudo nos leva a olhar na direção de Deus. Se não tivermos o direito de indagar nessa direção, a sua personalidade histórica torna-se para nós um enigma insolúvel. Todas as explicações que a teologia liberal tentou dar-nos de Jesus são parciais e fragmentárias, precisamente porque, por princípio, não se quis considerar a sua natureza divina. Como era óbvio, os sucessores desses primeiros teólogos racionalistas, deixando de lado definitivamente os velhos escrúpulos, já não conseguiriam chegar a nenhuma explicação séria da imagem fragmentária que haviam herdado e se contentaram em demoli-la brutalmente, declarando, enfim, com audácia, esse Jesus nunca existiu. De certa maneira, esses autores tinham razão. O Jesus que eles e os seus mestres imaginavam jamais existiu de fato. Seria contrário à experiência da história e a todas as suas analogias que uma pureza e uma grandeza tão inauditas que mesmo a crítica mais acirrada e cruel não conseguem suprimir dos evangelhos, se encontrassem num ente que fosse um simples mortal. Tal homem efetivamente nunca existiu. O que existiu foi um homem, Jesus, que muito conscientemente se colocou no mais íntimo e no mais recôndito de si mesmo, não na humanidade, mas na divindade. Mesmo a partir desta constatação, o enigma da sua manifestação na história só pode ser definitivamente resolvido se penetrarmos ainda mais intimamente na sua personalidade, perguntando-nos se Jesus está ao lado de Deus e qual é a sua relação com ele? Trata-se simplesmente de um ente celeste que Deus nos enviou, ou é o próprio Deus que se manifestou como forma humana? Para compreender o que há de delicado e difícil nesta questão, não se deve perder de vista que Jesus, pela sua origem humana, pertence a esse povo judeu de mentalidade rigorosamente monoteísta, que repetia diariamente em suas preces: Ouve, Israel! O Senhor teu Deus é o único Deus. O próprio Jesus dava constantemente testemunho na sua oração e nos seus ensinamentos do único Deus do céu e da terra e do único Pai. Deste ponto de vista, a nossa pergunta relativa à divindade que Jesus se atribui só pode ser
só pode ter todo o seu sentido na medida em que ela não pressuponha ideias politeístas, nem nos leve a consequências politeístas. Só se tem sentido se, em oposição à concepção politeísta do helenismo, preservar completamente a unidade e unicidade de Deus. Não se trata, pois, de que Jesus se considerasse como um Deus igual a Javé ou um filho de Deus abaixo ou ao lado de Javé. Só se pode tratar um filho de Deus que seja idêntico a Javé, que seja o próprio Javé. Só se pode tratar de um filho de Deus que tenha tomado em si a natureza humana de modo tão especial, tão íntimo, que essa natureza humana não pertença mais a si mesma, mas seja completamente de Deus, seja uma manifestação de Deus no homem. Que nos diz sobre este assunto a sua obra? Que nos diz a sua palavra? Se situarmos a atividade de Jesus no seu quadro histórico, isto é, no contexto da pregação dos profetas e da mensagem de João Batista, ficamos impressionados pela maneira consciente e segura com que Jesus as situa abaixo de si e se distingue delas. Pretende, com efeito, ser a sua realização e coroamento. Todas as revelações que o precederam não se destinavam senão a traçar e a preparar-lhe o caminho. Eis que tendes aqui quem é mais do que Jonas, maior do que Salomão. Os maiores entre os profetas e os reis estão abaixo de Jesus. Felizes os olhos que veem o que vós vedes, porque muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não o viram. Abraão alegrou-se porque ele lhe foi dado ver o dia de Jesus. João Batista é, sem dúvida, maior do que todos os filhos do homem, maior do que os profetas e reis do Antigo Testamento. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Deste modo, Jesus proclama que a sua obra é superior à dos profetas e reis que o precederam, e isso de maneira absoluta, sem comparação possível. Tem perfeita consciência de que, com a sua mensagem, surgiu algo inteiramente incomparável, definitivo. Hoje, isto é, quando Jesus entra pela primeira vez na sua cidade, realiza-se a boa nova de Isaías, que anuncia aos pobres a salvação, aos oprimidos e aos encarcerados a libertação e aos cegos a vista. Esta novidade, esta superioridade da sua mensagem, só encontra explicação e fundamento na incomparável. Esta novidade, esta superioridade da sua mensagem, só encontra explicação e fundamento na incomparável superioridade, na autoridade absoluta da sua própria pessoa. Nada há no Antigo Testamento, apesar de toda a sua grandeza e santidade, nem o templo, nem o sábado, nem mesmo a lei, que não esteja submetido à sua autoridade e à sua onipotência. Digo-vos que aqui está alguém que é maior do que o templo. Sem dúvida, foi o próprio Deus que instituiu o sábado. Mas o Filho do Homem é Senhor do próprio sábado. Sem dúvida, foi Deus, o Deus Santo, que deu a lei por meio de Moisés, seu servo. Mas aqui está alguém que aperfeiçoa mais do que o fez Moisés, que a realiza até o seu sentido mais íntimo, ultrapassando Moisés e mesmo corrigindo. Por 6 vezes Jesus corrige as prescrições de Moisés em nome do Espírito novo, da interioridade e do amor. Para fazê-lo, não invoca com os antigos profetas os plenos poderes que Deus lhe teria conferido, especialmente. Age em virtude de um direito próprio. Nunca saem de seus lábios as palavras de que os profetas se serviam para mostrar que eram enviados por Deus. Assim fala o Senhor, sublinha bem que age em virtude da sua própria autoridade, mas eu vos digo, não nos esqueçamos de que, para a consciência judaica, o templo e o sábado, Moisés e a lei, eram inseparáveis de Javé. A vontade do Altíssimo exprimia-se através deles. Portanto, não é possível entender as afirmações de Jesus sobre a sua grandeza e autoridade, senão com uma afirmação da sua unidade perfeita, do fundo e na essência do seu ser como Javé. Ele se situa precisamente onde, para a crença judaica, só se encontra o próprio Javé.
Os milagres de Jesus causam a mesma impressão de unidade verdadeiramente essencial com Deus, sejam quais forem as dúvidas levantadas por uma crítica exasperada. Não se pode negar a profunda impressão produzida pelos seus prodígios, não só nos discípulos, mas nos adversários mais encarniçados. Também não se pode negar que esses prodígios façam parte essencial da própria contextura da sua vida. O próprio Talmud judaico se refere às curas milagrosas feitas em nome de Jesus. Mas Jesus não fazia os seus milagres como os taumaturgos comuns. O que o caracterizava era a maneira soberana com que os realizava, a segurança da sua atitude que os evangelhos testemunham unanimemente. Relatam-se numerosos milagres realizados pelos profetas. Elias e Eliseu trouxeram mortos à vida. Os rabinos também expulsavam os demônios, segundo o depoimento do próprio Jesus. Mas todos esses prodígios se realizavam mediante a invocação do Todo-Poderoso em seu nome. Ora, precisamente o que impressiona em Jesus é que muitos dos seus milagres se apresentam não como resultado das suas preces, mas como uma espécie de radiação natural do seu ser, da sua pessoa. Não é do Pai, mas dele próprio que vem a cura. Quero ser purificado. Éfata, abra-te. Talita cumi. Menina, eu te digo, levanta-te. Eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Não são poderes delegados o que ele exerce, mas a onipotência. Dissemos anteriormente que a vontade humana de Jesus se tinha como que fundido intimamente com a de Deus, que tudo o que Jesus fazia era união moral. Dissemos anteriormente que a vontade humana de Jesus se tinha como que fundido intimamente com a de Deus, que tudo o que Jesus fazia era uma união moral da sua vontade humana com a vontade divina. Mas vendo bem as coisas, essa união moral não era a fonte fundamental de que partia a sua ação miraculosa. Não passava de um instrumento. Essa assimilação à vontade do Pai era como que assumida e inteiramente penetrada por uma unidade mais alta. A sua unidade essencial com Deus mergulhava as suas raízes num eu que era Deus. O que lança uma luz particularmente luminosa sobre a consciência que Jesus tinha de formar um só com o Deus Santíssimo é a segurança e a simplicidade com que ele lê os trechos messiânicos do Antigo Testamento e aplica à sua própria pessoa tudo aquilo que os profetas afirmam ser a ação de Deus. É porque sabe o que é idêntico a Javé que pode atribuir legitimamente a sua própria atividade e que os profetas esperam do poder de Javé. Ele é verdadeiramente esse Senhor dos Exércitos, a quem, segundo Malaquias, um mensageiro especial deve preparar o caminho. Ele é verdadeiramente esse Javé que opera prodígios, cuja ação Isaías predissera. Nele se acha realizada essa solicitude pastoral que Isaías e Ezequiel esperavam de Javé. A ele se aplica o que os salmos dizem do Senhor. Da boca dos meninos e das crianças de peito tirastes um louvor que confunde os inimigos. Tem consciência de que Javé e ele próprio são um único e mesmo Deus, do mesmo modo que Javé se diz esposo de Israel. Ele se declara aos seus como esposo. Esta identificação com Deus é particularmente impressionante na cura do paralítico. Segundo a crença dos judeus, só Javé tinha o poder de perdoar os pecados. Ora, Jesus, ao curar o paralítico, sublinha claramente que atribuiu esse poder a si mesmo, ao ponto de não mencionar Deus. Propõe-se ostensivamente a agir em seu próprio nome e mostra assim, com incontestável evidência, que tem consciência de ser a manifestação de Javé e que fundamenta esse poder de perdoar os pecados na sua unidade de ser com Javé. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado pela sua companhia. Temos as nossas playlists do Santo Terço Meditado, das leituras, da nossa leitura espiritual, quer dizer. Por isso,
Entrem lá para você fazer o seu plano de vida de oração aí ao espaço do seu dia. Utilize as horas de deslocamento para o trabalho, a hora que você está indo para a faculdade, para a escola, no deslocamento que você vai no mercado comprar algo que vai sozinho. Bota o seu fone de ouvido, vai ali se conectando. Com isso nós vamos trazendo Deus para o nosso dia a dia. Deus os abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.